Tu conhece o livro Se a Rua Beale Falasse? Esse livro de 1974, escrito por James Baldwin, né? Ele chegou a ser transformado em um filme em 2018. Esse filme levou 3 Oscars, né? Inclusive o de melhor filme independente, melhor atriz coadjuvante e também melhor diretor, né? E o James Baldwin, né, ele, esse ano, 2024, né, tá sendo o centenário dele, né, desse escritor que também é um ativista, né, ele sempre lutou pelas causas negras, pelos direitos dos negros, né, suas histórias sempre foram muito marcadas por esse tipo de acontecimento, né, por personagens fortes, né, que sempre enfrentaram seus obstáculos, nunca desistiram de provar seja sua inocência ou de mostrar sua garra. E o James Bond, ele nasceu em 2 de agosto de 1924, fazendo aí 100 anos esse ano, né? Ele nasceu em Nova York, lá nos Estados Unidos, e a vida dele nunca foi nada assim um mar de rosas, né? Ele sofreu muitos abusos na infância, né? A questão dentro de casa, o padrasto não tratava ele lá muito bem, ele tinha muitos problemas sociais também. Aos 10 anos ele sofreu um abuso racial da polícia, né? O que marcou muito ele, né? Assim como tantas outras coisas que ele enfrentou na vida dele. E há algum tempo, né, ele foi perguntado sobre esse livro, né, sobre se a Rua Beale Falasse, e ele disse que no local onde acontece a história não existe essa rua, né, mas que a rua é uma referência à Rua Beale, em que o Louis Armstrong, que é um vocalista e um instrumentista, né, que foi um dos precursores do jazz, né, eu acho que vocês já ouviram é, alguma música dele aí em propaganda ou novela, seja lá o que for. E ele tinha assim o Lewis, né, como uma espécie de pai, né? Ele até fala que foi o pai dele que nasceu nessa rua, né? E ele fala que é a rua em que nasceu o Lewis e também o jazz. E ele diz que todos os negros americanos nasceram nessa rua de uma forma ou de outra, porque essa rua foi muito importante para a cultura americana, né? Onde aconteceram diversas coisas lá, né? E os livros do Baldwin, ele é cheio desse tipo de coisa, né? De ativismo. Ele fala muito sobre pressões psicológicas, sociais, temas como racismo, machismo, depressão, né? Conflitos internos e externos. Também fala um pouco dos movimentos, como os direitos civis, movimentos dos gay, né? Que na época não tinha ainda LGBT, mas já tinha toda aquela confusão, toda aquela manifestação da questão dos gays não poderem frequentar certos bares e tudo, né? E ter nascido aí toda a movimentação. E o Baldwin, ele sempre levou isso, né, para os livros dele, ele sempre deixou isso bem eminente. E o livro, né, o Se a Rua Beale Falasse, ele é um livro muito pesado, né, ele é um livro muito marcante, muito comovente. É impossível você não ler sem derramar, assim, litros e litros de lágrimas, né, porque é muito, uma história, assim, muito pesada, né, muito sufocante. E ela conta a história da Tish, né? E também do Fanny, que são um casal que estão ali começando a vida deles, né? Eles se amam demais, tem muitos planos juntos, né? O Fanny, ele é um aspirante a escultor e por causa disso ele vai procurar um apartamento ali por Nova York, né? Com a Tish para poder morar. E eles acham um apartamento, estão super felizes, começando ali a vidinha deles. E em um dos passeios, né, para conhecer a rua, né, mais sobre a rua, sobre a localidade, a Tisha ela é assediada por um cara, né, quando ela estava comprando tomates ali numa venda. E o marido dela fica muito chateado com tudo isso, né? Ele revida tudo isso, termina batendo no cara. E um policial que estava assistindo tudo, o Bell, né? Ele chega lá e já vai logo querendo prender, né? O Fanny, sem querer saber o que aconteceu direito e tudo mais.
Mas aí a dona da venda fala, não, ele não tem culpa, quem teve culpa foi esse cara aqui, ele que assediou a moça e o marido só defendeu, né? E aí o policial se sente envergonhado, né? Porque todo mundo tava ali observando e sabe que um negro, né, tinha mais razão do que um branco, né? Hoje em dia é horrível, né? Imagina antigamente, né? Hoje em dia ainda existe isso, imagina antigamente. E ainda mais nos Estados Unidos, onde a cultura do preconceito, né, do racismo, era extremamente grande ali, começando no século XX, né, do fim, né, comecinho. E até hoje, né, também a gente vê aqui e acolá várias mortes, né, tantas coisas que acontecem por causa disso, assim como em todo mundo. E aí, o policial, né, ele não prende o Fanny, mas ele também fica com aquilo, né, agora eu vou te perseguir pro resto da vida. E aí ele fica o tempo todo, né, de olho nele. E quando assim que surge a primeira oportunidade, né, quando uma moça porto-riquenha ela sofre um abuso, né, ela é violentada, eles logo acusam ele, né, e levam o Fanny preso e tudo. E mesmo que não haja nenhuma alguma prova, né, mesmo que não tenha nada ali que diga que realmente foi ele, né, eles continuam prendendo ele, né, tanto o Bel, né, o policial, como a promotoria, eles querem porque querem acusar, né, de qualquer jeito o Fanny. É tanto que quando surgem provas a favor do Fanny, que é um amigo dele, que pode depor e tudo para dizer que estava com ele e tudo mais, eles não deixam, né, até porque esse amigo dele também é negro, também foi condenado injustamente há um tempo, então eles excluem totalmente ele. Fora que quando a vítima da violência ela vai reconhecer, né, o suspeito, ela diz que foi um homem negro, então nas imagens que dão para ela, o único homem negro que tem é o Fanny, né? Então ela logo suspeita, não, então foi ele. Então, assim, é uma enxurrada de coisas assim absurdas, né? Que a gente vai lendo e vai se indignando ainda mais. E a gente vê no meio de tudo isso a Tisha, né, com seus 19 aninhos ali, uma menina, lutando, né, com todas as suas forças para poder tirar o marido, né? Ela contrata um advogado, ela e a mãe, e vão tentar de todas as formas tirar ele, mas como o advogado também só visa dinheiro, só visa lucro, tudo é muito dificultoso, as coisas, né, não se resolvem como deveriam ser, né? Então tem todo um emaranhado de coisas ali que vão acontecendo e que vão acabando com todas as situações, né? E o livro, né? Se naquela época, né? Quando ele foi escrito, ele abalou, né? Por causa de tudo que foi exposto. Hoje em dia ele abala ainda mais, né? Porque a gente vê que nada disso mudou, né? Infelizmente a gente passa aí sempre por culturas racistas, né? Pessoas que matam, que prendem, que incriminam sem prova alguma, né? Os negros eles ainda não têm seus direitos muito bem vistos, né? No mundo inteiro, né? A gente tem mania de ouvir gente dizer que um absurdo para falar que racismo não existe, mas o racismo existe sim, né? Em todos os âmbitos. Ele é horrível, né? Ele é uma doença social, ele é horroroso e deve ser combatido, né, fortemente, assim como o Baldwin sempre fez nas suas escritas, né? Ele até fala, né? Eu tirei aqui um pedaço de uma entrevista dele, né? Que ele falou: não há justiça verdadeira em uma sociedade que exclui, né? Em que o preconceito move a atuação dos agentes do Estado, né? E pessoas não têm os seus direitos reconhecidos, né? Desculpa, eu leio meio assim, gente, porque eu sou meio cega. E ele fala isso, que realmente não existe, né? Uma sociedade que não vê os direitos dos negros reconhecidos, né? Não há como lutar muito bem. Mas a gente sabe que racismo é horrível, né? É uma doença, é um mal social e deve ser sempre combatido, né? E sigam a gente, né, para mais novidades. Se inscrevam, curtam, compartilhem e até a próxima.